Álvaro Barreal, que é esperado no Brasil na terça-feira. Jogador argentino Álvaro Barreal deve chegar ao Brasil na próxima terça-feira, realizar exames médicos e também, claro, assinar o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Ele está acertado com o Peixe. O jogador chega por empréstimo de 1 ano, com opção de compra. Álvaro Barreal é um meia, né? Que pode jogar mais aberto também pelo lado esquerdo. Um jogador interessante, muito pela idade também. Tem 24 anos de idade, né? O Álvaro Barreal. Eu acho que vale sim a tentativa do Santos Futebol Clube. Muitos dizem, né? Marcão, mas ele não é o 10 que o presidente prometeu, não é o camisa 10. É verdade, nesse primeiro momento não é. Pode vir a ser, pode se tornar esse 10 interessante, né? Se nós olharmos a trajetória do Barreal no Cruzeiro, olha, ele foi um jogador regular, né? Não foi um jogador assim que teve uma regularidade tão grande, tanto é que o Cruzeiro optou por não comprá-lo por 24 milhões de reais, mas foi um jogador que teve bons momentos, né? Se você pergunta ali para os cruzeirenses, eles até elogiam o Álvaro Barreal. Então eu vejo que é uma contratação interessante, sabe? Eu acho que é uma contratação interessante, que tem tudo para acontecer, para dar certo, para realmente ser uma opção interessante para o Pedro Caixinha. Lembrando, né, que um time de futebol não é feito por 11 jogadores, né? Você precisa ter 17, 18 jogadores de um bom nível. E eu acho que o Barreal se encaixa nisso. Agora, eu não consigo ver o Álvaro Barreal como esse titular absoluto. Eu acho que não. Acho que ele vem para compor elenco. Mas dentro desta condição, ele se encaixa bem. Entende? Vai ser aquele jogador importante para a temporada. Olhando Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acho que está faltando ainda um grande jogador nesse time do Santos Futebol Clube. Acho que nós estamos montando um time competitivo. Se nós analisarmos aqui as contratações do Santos, eu acho que elas são contratações interessantes. Interessantes, né? Por exemplo, o Luizão foi um jogador de destaque na última temporada pelo Novo Horizontino. É um jogador de 21 anos apenas, então você tem espaço para que esse cara evolua ainda mais. Eu acho interessante, boa estatura, um jogador que o Santos pode fazer dinheiro mais à frente. Aí vamos ao Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo é aquele jogador zagueiro-zagueiro, né? É aquele jogador zagueiro-zagueiro, a moda antiga, aquele cara mais firme, que joga mais duro, que particularmente eu gosto. Eu gosto de zagueiro mais firme, né? Zagueiro-zagueiro. Eu acho que o Zé Ivaldo é mais zagueiro-zagueiro do que, por exemplo, o João Basso. O João Basso é um jogador ali que muitas vezes acaba sendo destacado pela saída de bola, pela qualidade técnica. Já o Zé Ivaldo não, aquele jogador duro, para um jogo pegado, para um jogo firme, que a torcida normalmente gosta desse tipo de jogador no Santos Futebol Clube. Então eu acho que é uma boa contratação do Zé Ivaldo, gosto. Não é um zagueiro primoroso, espetacular, mas para ser importante durante o ano, eu acho que o Santos acerta também. Então eu falei de 2 jogadores zagueiros, que na minha opinião são boas contratações. Se vão dar certo ou não, é uma outra história. O tempo vai mostrar tudo isso. A médio e curto prazo teremos essas respostas. O Júlio Godoy, eu não sei de onde que eu tirei Júlio. Léo Godoy, o Léo Godoy do lado direito, eu acho que é um jogador com bom currículo, mas eu gostaria de esperar ele entrar em campo para ter uma análise mais correta dele. Eu vi poucos jogos dele pelo Atlético Paranaense, mas se nós lembrarmos um pouquinho, né, do Léo Godoy no Atlético Paranaense e olhar também o currículo dele, é um currículo bom, por onde passou, foi titular, tem 19 gols na carreira, é um jogador que tem boas assistências, né? Ele comparado, por exemplo, ao Escobar, né, o nosso lateral argentino do lado esquerdo, eu acho que ele tem características diferentes, o Léo Godoy, comparado ao Escobar. O Escobar é um jogador que guarda mais a posição, um jogador mais preso às funções táticas ali que são entregues a ele, né? Um jogador mais defensivo. Já o Léo Godoy é um jogador mais ofensivo, né? Um jogador mais solto do que o Gonzalo Escobar. Então, pode ser também uma contratação interessante, né? Pode ser também uma contratação interessante. Aí vamos para o meio-campo, né? Eu já falei de 3 contratações. Vamos para o meio-campo. Tassiano. Esse é o jogador que, por incrível que pareça, e eu não estou falando aqui dos valores, né? Porque ainda não tivemos aí
a transparência nos valores que foram envolvidos na negociação do Tassiano. Quando eu tiver os valores fechados, alguns falam em 4,5 milhões de euros, outros falam em 3,7 milhões de euros. Eu já escutei uma nova versão que o Santos assume a dívida que o Santos perdoou a dívida, né, do Bahia, que o Bahia tinha com o Santos pelo Jean Lucas. Então essa dívida acabou e aí veio o Tassiano. O Santos pagaria mais cerca de 350 mil euros parcelado a perder de vista para o Bahia. Então são várias versões sobre a vinda do Tassiano. Eu quero ter certeza dos valores que foram negociados para que a gente possa analisar com mais cuidado se o combo foi um combo interessante ou se realmente o Santos pagou valores absurdos por um jogador regular. Agora, falando sobre o Tassiano, que eu digo aqui que é regular, mas esse regular, ele é muito útil, entende? Jogadores regulares são de grande utilidade. O Tassiano dificilmente joga mal. Muita gente brincou com aquela fala do Rogério Ceni, né? Mas o Rogério Ceni ali, ele deu uma exagerada em alguns pontos, né? Mas o que o Rogério Ceni quis dizer faz muito sentido, né? O Tassiano talvez não seja o melhor meia, não seja o melhor ponta, não seja o melhor falso 9, não seja o melhor segundo homem do meio campo. Mas ele sabe jogar em todas essas posições e entregar um bom resultado em todas elas. Então o Tassiano é um jogador muito versátil, polivalente. Eu particularmente gosto. Sempre elogiei o Tassiano quando via jogos do Bahia. Eu acho que o Santos faz uma contratação muito boa e faz esse meio-campo ser mais forte. Eu não vejo o Tassiano de meia, tá, gente? Pode ser que ele chegue no Santos Futebol Clube, faça um ótimo papel de meia, mas pra mim o Tassiano não é meia. Não vejo, pelo menos o meia clássico, né? Pode ser esse meia mais moderno, esse jogador que carrega a bola e tal. Mas o meia que a gente aprendeu a gostar no futebol brasileiro e principalmente no Santos não é o Tassiano. O Tassiano, ele é um jogador que eu acho que ele pode fazer, por exemplo, muito bem o papel do Diego Pituca. Eu acho que o Tassiano pode fazer muito bem o papel que faz o Diego Pituca, como segundo homem do meio campo. Aí me agrada demais, vindo pegar a bola ali no campo de defesa. Isso o Tassiano faz com primor. E é um jogador muito forte na bola aérea, é um jogador que chega muito mais, ele pisa na área, ele aparece como elemento de surpresa, ele faz gols. Então é um jogador que eu particularmente gosto. Acho que foi uma ótima contratação do Santos, o Tassiano. Me agrada. Acho que o Santos foi bem nessa contratação. Jogador tático, um jogador intenso, né? Então acho que o Santos acertou na contratação do Tassiano. E aí você tem o Álvaro Barreal, que eu já citei aqui. Eu acho que é uma boa contratação para compor elenco. Vamos esperar ele jogar para que a gente de fato entenda se ele vai ser o Barreal que jogou no Cruzeiro, se ele vai ser o Barreal que surgiu bem no futebol argentino. Qual será a versão do Barreal que nós iremos receber? Vamos aguardar. Esse eu prefiro, assim como eu fiz com o Léo Godoy, eu deixo uma interrogação um pouco de lado para o Léo Godoy. Eu prefiro esperar esse cara jogar e para que a gente possa fazer uma análise mais correta dele. E o Tiquinho Soares é a cereja do bolo, pelo menos olhando, né, os jogadores contratados. Diante das contratações desse combo de 6 jogadores, o melhor deles é o Tiquinho Soares, não resta dúvida nenhuma. A saída do Tiquinho Soares foi muito sentida no Rio de Janeiro pela torcida do Botafogo. Os caras estão pé da vida com o John Textor, né? A torcida do Botafogo está pé da vida com o John Textor. O Tiquinho Soares era um jogador importantíssimo no Botafogo. É claro que vai existir a galera que diz, olha, o Tiquinho Soares não foi titular absoluto no Botafogo em 2024. É verdade, os números do Tiquinho mostram isso, né? Ele foi um reserva de luxo do Botafogo em 2024. Mas em 2023 foi muito importante, em 2024 também teve momentos importantes do Botafogo. Eu acho que é um jogador muito bom, acima de tudo com experiência na Europa, experiência em grandes jogos, jogador que não treme, um jogador que tem o cheiro do gol, né? E acima de tudo, é um jogador que mesmo com 33 anos
tem boa movimentação, não é aquele jogador pesadão, né? Porque o Santos normalmente quando contrata jogadores pesados, aqueles jogadores ali sem muita mobilidade, esses jogadores não engrenam. O Tiquinho Soares não. O Tiquinho Soares, por mais que tenha 33 anos, é um jogador que ainda se movimenta muito bem. Cansei de ver o Tiquinho Soares vindo buscar o jogo no campo de defesa no Botafogo. É um cara que se provoca, é um jogador que, né, busca o jogo. Então, para mim, ótima contratação do Tiquinho Soares. Excelente contratação do Tiquinho Soares. Wagner Frederico, um abraço para você. Será que é o Wagner Frederico? Será que é o Wagner Frederico? Um abraço para você. Tá aqui o Wagner. Ah, Federico. Olha a pegadinha aqui. Cadê o R, hein? Cadê o R? Mas um abraço aí pro Wagner Federico e também pro Wagner Frederico, né? Um abraço aí. O Wagner também sempre tá na audiência do Varanda Futebol Debate. E é recíproco, né? Eu gosto bastante do trabalho do Wagner, que faz um trabalho muito interessante. Aliás, não só o Wagner, como tantos e tantos canais que hoje cobrem o Santos Futebol Clube. Eu costumo dizer que o torcedor do Santos hoje é um privilegiado. É um privilegiado por ter tantos bons canais fazendo essa cobertura do Santos Futebol Clube, porque eu, que vivi ali os anos 90, sei o quanto eu sofri, né, por não ter esse tipo de cobertura. Hoje não, veja que é um domingo hoje. O Varanda Futebol Debate entra no ar 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho já estaremos em Araraquara. É um trabalho gostoso de ser feito, eu adoro fazer esse trabalho, mas é um trabalho cansativo que exige de fato muita entrega, né? Nós estivemos aí nos 3 primeiros jogos em Araraquara. Giovani ontem esteve no CT Repelé por volta das 8 horas da manhã. Então você tem o Instagram do Varanda Futebol Debate com muitas informações, você tem o Twitter, você tem o YouTube. Então não é fácil você alimentar todas essas redes, se manter informado. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho importante para quem faz e para quem de fato recebe, né? Eu tenho certeza que não só o Varanda faz esse trabalho, como tantos e tantos e tantos outros canais estão fazendo. Então, parabenizo aqui todos aqueles que fazem um conteúdo sério do Santos Futebol Clube. Tem muita gente fazendo bobagem aí, mas tem muita gente boa fazendo um conteúdo sério e por isso que o torcedor do Santos está muito bem servido, né? Valdemar Carvalho, grande abraço para você. Matheus Olegário, o Marcão vai ter mais contratações ou vai parar no Tiquinho Soares mesmo? Olha, o Bozella, que é o assessor do presidente Marcelo Teixeira, né? Um dos assessores do presidente Marcelo Teixeira, ficou conhecido como Bozelinha. Esse tem qualidade, hein? O Bozelinha ontem postou uma foto no Instagram e colocou o Tiquinho Soares como 7º reforço, né? Então, quer dizer que tem algum reforço aí que nós não estamos sabendo. Ou o Bozelinha blefou. Pode ser também. Ou o Bozelinha deu aquela blefada. Mas olha, eu não acredito. Eu acho que o Bozella talvez saiba de algo que ainda não temos como concreto. Por exemplo, será que o Ellison está contratado, o jogador sueco? Niklas Ellison. Está acontecendo um verdadeiro leilão, né? Entre Santos e Grêmio, pelo jogador sueco meia, ele que é um meia ali que pode jogar pelo lado direito, 29 anos, o Santos teria oferecido ali um valor pelo empréstimo do atleta e depois o Santos, com metas alcançadas ali, compraria o jogador sueco. Eu estava lendo uma entrevista do procurador do atleta, ele deixou claro que a vontade dos seus empresários é que ele vá para o Grêmio. Os empresários do atleta entendem que o Grêmio estaria mais estruturado para receber o Niklas Ellison. A proposta financeira do Santos é melhor que a do Grêmio, pela informação que eu tive. A proposta financeira do Santos é melhor que a do Grêmio, mas está um verdadeiro leilão pelo jogador sueco. Olha, eu conheço pouco desse Niklas Ellison aí, tá? Eu conheço pouco. Então, eu já vi muitos dizendo que ele é um Ângelo sueco, né? É uma cilada, Bino. Se for um Ângelo sueco já é um problema, porque o Ângelo brasileiro já não vai bem, né? Ih, mamãe! Imaginem o Ângelo sueco, né? Se o Ângelo brasileiro já não tá performando, os caras estão quase mandando o Ângelo de volta, ele e a mulher aqui pro Brasil.
Depois que o Ângelo chegou lá no Al Nassr, o Al Nassr não tá ganhando nem para o ímpar, meu. Não tá ganhando nem para o ímpar. O Ângelo já derrubou um treinador, tá uma bagunça danada o tal do Al Nassr lá, e o Ângelo tá lá, dribla e corre com a bola, né? E tira foto, e a blogueirada pira, e nada do Ângelo. Já estão quase mandando o Ângelo em voo direto para o Brasil. É que não tem voo direto de lá para cá, mas querem mandar o Ângelo em voo direto para não ter risco de ele voltar. Então esse negócio de Ângelo sueco, isso aí é um perigo, hein? Esse negócio de Ângelo sueco, isso aí é um verdadeiro perigo. Eu não conheço o atleta. Agora, eu li algumas coisas, que ele dá muita assistência, que ele é conhecido como um grande assistente ali, né? Que bate na bola como ninguém. Poucos gols na carreira, né? Para um atacante, poucos gols na carreira, mas dizem que o forte dele não é fazer gols, né? O forte dele é bater bem na bola, diz que bate falta como ninguém, escanteio, tal. Vamos ver. Eu não conheço o atleta, vi alguns vídeos aí e tal, mas é muito pouco, né? Tá no AEK da Grécia e ninguém acompanha o futebol grego. Aliás, vamos falar a verdade, né? Eu gosto do Twitter porque o Twitter tem especialista em tudo, né? O Twitter realmente é uma maravilha. O que tem de especialista de futebol da Grécia, o que surgiu, eu não sei onde passa. Queria que vocês me avisassem aonde passa o futebol da Grécia. Mas o que apareceu de analista do futebol grego, meu amigo, é uma barbaridade. Os caras acompanham tudo. Até treino do AEK os caras estão acompanhando, é mole? Ei, blogueirada. A blogueirada é uma maravilha. Então, o que tem de conhecedor do futebol da Grécia no Twitter é uma barbaridade, mas tá aí, né? O Santos podendo contratar o Niklas Elisson. E o Gabriel Veron, esse eu vou ser impopular. Eu vejo muita gente falando, Marcão, o Veron é bagre e tal, o Veron é fraco. Olha, eu acompanhei o surgimento do Veron no Palmeiras, né? A gente que acompanha muito Copa São Paulo de Futebol Júnior, acompanha muito ali os grandes clubes do futebol paulista, né? O Veron surgiu muito bem no Palmeiras, né? Até jogando ali na seleção olímpica brasileira e tal. Eu vejo o Gabriel Veron com ótimos olhos, cara. Eu acho que o Gabriel Veron tem 22 anos só, né? Então você tem ali um espaço ainda para que ele se desenvolva. É um jogador que sai do Palmeiras e ainda não se firmou, tá precisando ali de um grande momento. É o momento da decisão para o Gabriel Veron em termos de carreira, e eu acho que aí o Santos pode contribuir. O Veron não é um craque, acho que já está provado que não é um craque, mas ele pode ser um bom jogador. É um jogador por mais que não seja tão alto, de boa força física, é um jogador ali que coloca na frente, é difícil parar, bate bem na bola. Eu daria uma chance para o Gabriel Veron. É claro que isso precisa ser algo com investimento dentro da realidade do clube, né? Mas eu tentaria, sim, acho que o Gabriel Veron para compor elenco em 2025. É uma aposta. Pelo que ele tem jogado, tanto no Cruzeiro como no Porto, né, que não se firmou no Porto, tanto é que o Porto quer emprestá-lo novamente. É uma aposta. Não dá para dizer que o Gabriel Veron chega para ser titular absoluto do Santos. Mas eu tentaria o Gabriel Veron. E pelo que eu tô sabendo, o que tá pegando é a questão, o Santos quer trazer o Veron como opção de compra, já o Porto quer que o Santos tenha obrigação de compra. É aí que tá pegando a negociação entre Santos e Gabriel Veron, né? O Porto quer ceder o atleta com obrigação de compra e o Santos quer que o atleta venha como opção de compra. Então, essas negociações tendem a continuar aí nas próximas horas e pode acontecer um desfecho positivo. Gabriel Veron sendo confirmado no Santos Futebol Clube.